Estamos de volta com o TVB Entrevista falando de cinema. Quem está comigo é a Samantha Borges, coordenadora do curso de Cinema e Audiovisual da Unisociesc. Samantha, a gente falou um pouquinho, deu água na boca do pessoal para conhecer aí esse curso, mas agora eu já quero começar com imagens. Primeiro, fotos aí de bastidores de um curta que foi premiado e mostra os alunos na prática. Isso aí é dentro da unidade. O que eles estavam fazendo? Vai comentando as fotos pra gente. Então, essa é justamente a produção que eu comentei, né? Que foi dessa nossa primeira edição da Mostra Caos. O curta Quem é Você? E, enfim, participou de diversos festivais internacionais, recebeu prêmios, enfim. Foi uma produção que deu bastante trabalho, né? Porque cinema dá bastante trabalho. Mas principalmente porque a gente ainda estava, né? A gente pode ver aí que alguns alunos estão com máscara, enfim. Então, a gente estava ainda em um momento pós-pandemia, a gente estava com alguma restrição ainda de acesso a determinados lugares, locações. Então, eles acabaram gravando bastante dentro da própria faculdade, mas também com algumas externas, né? Na cidade de Joinville. Eu particularmente sou apaixonada por essa produção, assim, porque eu acho que a gente pode dizer que foi a nossa primeira grande produção, assim, que realmente deu start para os alunos, inclusive, começarem a se desbravar para se inscrever em festivais. E autoestima também, isso, né? Exatamente. De ter um trabalho reconhecido. Exatamente. Assim. Até então, eles ainda não tinham muito esse feeling. A gente incentivava, né? Falava, enfim, divulgava para eles, mas eles tinham um pouco de receio. E aí foi a partir dessa produção que realmente os alunos se motivaram, né? O grupo de alunos, a gente teve 3 produções nesse momento, né? 3 curtas. E esse foi um dos grupos, assim, não, vamos nos inscrever, vamos ver, né, o que acontece. E deu muito certo. E aí isso incentivou todo mundo que veio depois, assim, né? Então, Claro. Todo mundo tá super ligado, assim, né? Nos festivais, participa, tá sempre, né? Às vezes tem premiações legais também, né? Tem tudo isso, vale a pena. Nós temos agora, nesse momento, inclusive, 2 alunos que estão participando de um prêmio em valor monetário mesmo, né? Do governo federal, né? A gente era a universidade que precisava fazer inscrição. E essas produções foram resultado do TCC deles, né? Do trabalho de conclusão de curso. Então, realmente, assim, a cada ano, né, a gente tem diversas produções. A Mostra Caos é um dos incentivos, né? Porque eles sabem que no final eles precisam mostrar para um público, enfim. E aí, para além disso, né, a gente tem a oportunidade de mostrar esse trabalho, né, de eles levarem esse trabalho para, enfim, até para fora do país, né, e a gente fica muito feliz com isso. Que incrível. Eu tenho aqui 2 vídeos também, um se chama Oscar, outro Otelo. Isso é algum trabalho de conclusão? Foi uma produção dos alunos? A gente vai assistir agora e depois você comenta um pouquinho para o pessoal de casa entender. Então, a gente pode começar aqui com o Otelo, tá na mão, produção? Então, vamos acompanhar. Você já ouviu falar sobre o Prêmio Grande Otelo? Muito se fala de Oscar e Cannes, mas a gente aqui em Terras Tupiniquins também temos o nosso Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Realizado pela Academia Brasileira de Cinema, consiste em uma estatueta em homenagem ao autor do Grande Otelo. Sendo realizado desde 2002, já consagrou vários filmes do cinema nacional, como Aquários, Tropa de Elite, Bacurau, Estômago, Cidade de Deus. Para vocês se prepararem para a premiação, nós, estudantes da 7ª Arte de Cinema e Audiovisual da Unisociesc, trouxemos 3 sugestões de filmes indicados para a principal categoria. O primeiro deles é Mussum, o Filmes. Isso mesmo, o Filmes. Quem não lembra do grande ator, músico e humorista Mussum, que foi membro da trupe Os Trapalhões. Dirigido por Silvio Guindani, traz Ailton Graça no papel principal. Entre risos e cenas tocantes, o filme transita entre o personagem e o artista, o apresentando desde a infância até os últimos dias com sua trupe de humor. O segundo filme é Nosso Sonho, de Eduardo Albergaria. Se o Brasil hoje se rendeu ao ranking carioca, essa façanha se deve muito ao dupla Claudinho e Bochecha. O filme é narrado por João Paiva, intérprete de Bochecha quando adulto, revendo as alegrias e tristezas com seu parceiro de dupla, focando principalmente na vida privada deles. Por fim, temos Noites Alienígenas, dirigido por Sérgio de Carvalho e baseado em seu próprio livro. É vendido como o primeiro longa-metragem do Acre
e tem um título que destaca a alienação do público em geral à cultura acreana. Contrastando entre o verde da floresta e o cinza da cidade de Rio Branco, nos apresenta o tema da ancestralidade, através da história de 3 jovens, Sandra, Paula e Rivelino, nas periferias da capital do estado. E aí, gostaram das dicas? Já assistiram algum deles? Deixe nos comentários. Lembrando que o Prêmio Grande Otelo será apresentado hoje pelo Canal Brasil às 8h50. E não deixe de apoiar o cinema nacional. Tchau! Tá aí, parabéns aos alunos. Muito bem, então essa é uma das produções da nossa Agência Experimental de Comunicação, o Unicolab. Desde 2018, a gente tem uma agência, né, experimental de comunicação, que é a oportunidade aí de alguns alunos, né, que se inscrevem como bolsistas, enfim, desenvolverem trabalhos, né, ligados à comunicação e à arte. Essa agência, a gente, ali durante a pandemia, ela ficou um pouquinho em stand-by, enfim, mas em 2021 ela voltou com tudo, enfim. E aí a gente, teve mais estagiários, né? Hoje temos aí 4, 2 deles aí no vídeo, estão hoje, inclusive, né? Mas o que é importante dizer? A gente produz todas as textos, vídeos, enfim, toda a produção de conteúdo que é feito no perfil do Instagram da faculdade, né, da Unisociesc aqui de Joinville, é desenvolvida pelos alunos, sob a coordenação, né, minha e do professor Eugênio, que é o nosso laboratorista dos estúdios. A agência Unicolab é outro projeto assim, importantíssimo, a gente não consegue hoje ver os cursos sem essa agência. Os alunos participam de um processo seletivo, precisam, né, ser aprovados, enfim, e trabalham ali como se estivessem em uma agência de mercado. Né? Então, a gente tem essa possibilidade, né, de eles terem... Nosso principal cliente é a própria Unisociesc, né, mas o ritmo deles é como se fosse realmente em uma agência simulando aí uma vivência de mercado. No ano passado, nós ganhamos, inclusive, um prêmio, né, de melhor agência experimental de comunicação do sul do país, né, da região sul, no Intercom, que é o maior congresso de comunicação da América Latina. Então, a gente tem um orgulho imenso, né? Posso a gente imaginar, tem, posso assim, já imaginar. deixo, inclusive, a dica, né, para quem quiser acompanhar as nossas produções, tem muita produção bacana. É uma produção que a gente busca não somente divulgar questões acadêmicas, né, ali no perfil. A gente fala também, como o vídeo mostrou, né, fala sobre prêmios de cinema, né, que é o caso do Otelo ali, fala sobre questões que são interessantes para os alunos, né, questões que eles querem discutir. Vamos falar sobre inteligência artificial. Qual que é a ligação, como que a gente pode pensar nisso em um contexto acadêmico, né? Então, a gente tem um leque enorme, assim, de pautas que a gente desenvolve. A gente faz uma reunião de pauta toda semana, né? Então, assim, simulando mesmo, né, uma vivência de agência. E a gente pensa tanto naquilo que tem de demanda, claro, né, que a própria instituição nos traz para desenvolver, quanto aquilo que é de interesse, né, para os alunos, que são também aí a nossa principal motivação, né, de falar sobre o que os jovens, o que os alunos, enfim, querem discutir. Mas sempre pegando a abordagem de qual o contato, qual o link, né, com essa comunidade acadêmica. Eu queria também mostrar, aproveitando, Samantha, um vídeo curto que mostra, resume um pouquinho o que é o curso de cinema. Vamos acompanhar. Achei bem impactante e traz vários flashes, várias cenas do que é realmente o cinema, né? Eu vou confessar que eu fiquei até um pouquinho emocionada, porque essa é uma produção que mostra toda a primeira turma, assim, né? Então, inclusive, o próprio nome ali ainda tá Marquês de Olinda, né? Então, é uma produção de 2017, 2018, por ali. E aí, pude rever várias carinhas ali, né, de ex-alunos que hoje estão pelo mundo, né? Enfim, a gente tem alunos trabalhando em São Paulo, trabalhando na Europa, né? Então, se desenvolvendo aí, ganhando de fato, né, esse mundão. Dá um olhar diferenciado mesmo. Nós já tivemos aqui na nossa equipe um integrante que é aluno de vocês, e uma das matérias que eu fiz, normalmente edição jornalística, é aquele padrão básico.
mas era uma matéria de Natal com cenas tão bonitas e eu dei as ideias, coloca uma música, uma trilha, e quando eu assisti eu fiquei encantada, porque parecia uma matéria, um filme, parecia que eu estava assistindo um filme. Eu acho que é essa mágica, essa técnica aí que os alunos conseguem apresentar nos trabalhos, muito bacana. Isso. Acho que o jornalismo tem uma narrativa muito fechadinha, né? Muito, E aí o cinema vai construir uma narrativa que usa a criatividade, né? Como isso. pilar fundamental. Assim, a emoção também é uma das principais características. Quando a gente fala em emoção, não aquela emoção piegas necessariamente, né? Mas a emoção pensando em todos os sentimentos possíveis, assim, né? Seja, enfim, alegria, tristeza, ódio, rancor, o que for, né? A gente consegue ver nas narrativas. E acho que é importante dizer que uma narrativa, ela nos emociona dessa forma, despertando, né, todos os sentimentos, porque ela é como se fosse uma simulação da vida, né? Exatamente. Então, a gente se identifica, né, quando a gente assiste a algo, pode às vezes inclusive ser algo ali, uma situação ruim, difícil, a gente sente a dor do personagem, a gente sente a alegria, a gente sente a conquista, né, e acho que essa é a mágica realmente, né, de uma narrativa cinematográfica. Verdade. Para quem ficou interessado aí, o curso, qual é a duração? Fala um pouquinho a grade curricular dele, rapidamente, pode resumir aqui para o nosso telespectador. Então, é difícil resumir, mas vamos lá. Nós temos um currículo diferenciado, né? Não temos disciplinas, temos unidades curriculares. Essas unidades curriculares, elas vão ter um pilar fundamental que é uma avaliação através de projetos. Então, ao final de todo o semestre, os alunos vão precisar desenvolver pelo menos dois grandes projetos, né? Por quê? Porque eles têm 2 unidades curriculares. A carga horária é bem maior, né, do que uma simples disciplina, enfim. É uma conexão de diversos assuntos, né, que eles vão trabalhar referente à temática principal, né, dessa unidade curricular. Mas a ideia de uma avaliação de projeto é justamente a ideia de que não vai ser só um trabalhinho final, né, que vai ser entregue e vai gerar uma nota. Não, é um trabalho, um projeto que eles vão precisar desenvolver ao longo de pelo menos 1 mês e meio, né? Então, agora, inclusive, a gente já está aí, né, com o início das produções, já com diversas parcerias, enfim, estúdio já ali lotado, os alunos pegando equipamento, né, desenvolvendo produções no final de semana. A gente tem TCC, inclusive, eu queria destacar uma produção e já convidar, inclusive, né, quando Pode a gente tiver aproveitar, a Mostra Caos, porque a gente vai ter, eu não vou dizer 100% de certeza, né, porque precisaria fazer aí uma pesquisa bibliográfica, mas eu acho que teremos o primeiro musical de Joinville, né, eu acompanhei pouco da... Olha, em primeira mão aqui para todos em primeira vocês. mão. Acompanhei um pouco da produção, inclusive participei de uma cena final ali. Que legal. Não atuei, né, que não é o meu forte, mas... Foi figurante. Fui figurante, exatamente. Já dá aquela emoção também, né? E é uma história incrível, enfim, então já deixo o convite, né? Porque realmente vai ser muito bacana. É o trabalho de uma aluna muito dedicada aí, então vai ser bem legal. Quando? A provável data, a gente está no início da organização ainda, né? A data provável é 12 e 13 de dezembro. A gente sempre tinha uma noite, né, de Mostra Caos. No ano passado, como a gente teve uma demanda muito grande, a gente passou a ter 2 noites, né? Então, provavelmente esse ano, né, como a gente também abre aí para produtores, né, não somente para estudantes, né, mas também para profissionais da área do cinema e audiovisual e para todo o estado, provavelmente a gente vai ter 2 noites também. Então, vai ser bacana acompanhar. Pode nos informar que nós passaremos aí o convite a todos os telespectadores e estaremos aí lembrando para prestigiarem esse trabalho lindíssimo. Adorei o bate-papo, Samantha, adorei as informações, pena que o tempo é curto, mas teremos outros momentos aí, outras oportunidades. Muito obrigada aí pela sua participação. Com certeza, eu que agradeço. E vida longa, né, ao cinema e audiovisual em Joinville. Exatamente. O programa continua no próximo bloco, aí nós vamos conversar com a Cíntia Tamara, que é diretora-geral da Unisociesc, e somos um canal educativo. Essa é uma instituição de ensino que está realizando tantos projetos sociais legais e a gente vai compartilhar
tudo com vocês. Já voltamos.